Eles Não Usam Black Tie, filme de 1981, dirigido pelo Ian Versman. É um filme que ele é baseado, adaptado de uma peça escrita por Gianfrancesco Guarnieri, que já saiu em formato de livro muitas vezes, muitas edições. Essa aqui é uma delas. É uma peça que foi montada, escrita em 1958, ainda no governo Juscelino Kubitschek. E ele vai e essa peça ela vai marcar a história do teatro brasileiro pela primeira vez os protagonistas da peça, da história, serem pessoas que vivem nas favelas, né? Até então no teatro brasileiro não existia esse tipo de proposta, né? Trazer essa visão da classe trabalhadora, e não só da classe trabalhadora, mas das pessoas que vivem nas comunidades, nas favelas. Em 1981, o Brasil já vivia um outro momento, estava ali, a ditadura militar estava ali na sua fase terminal, podemos dizer assim, né, pelo menos formalmente. E esse filme ele é feito, né, ele é adaptado para o cinema. A peça do Gianfrancesco Guarnieri tem algumas diferenças com o filme, né, diferenças narrativas, de personagens, de resoluções, mas o espírito é o mesmo, é muito fiel. Ele vai trazer aqui no filme, né, não na peça, o Otávio. O Otávio ele é um operário, ele está ali promovendo greves, está ali na luta pela classe trabalhadora, sindicalista, um homem bem engajado politicamente que ele quer uma vida melhor não só para ele, mas pensando num coletivo, né, nos seus irmãos aí de trabalho, né, na classe trabalhadora, enfim. O Tião, ele tem um histórico já de prisões políticas, né, por conta da sua militância, e ele é casado com a Romana, ali no filme interpretada pela Fernanda Montenegro. A Romana é uma mulher muito enérgica, muito forte, uma presença forte. A gente vai ver ali durante o filme ela ocupando um lugar bem conservador e tradicional do que se espera de uma dona de casa, né? Você vai ver na cena do filme muitas vezes todo mundo sentado à mesa e ela servindo todo mundo, né? Tem essa questão aí de papéis sociais de gênero, mas dentro da sua vivência, da sua cultura, das suas dos seus ideais, ela está ali ao lado do marido com uma presença forte, sempre preocupada com o bem-estar físico do seu marido, né, diante dessa empreitada que ele leva pela vida. E eles têm dois filhos, né? A gente vai falar aqui principalmente, especialmente, do Tião, interpretado ali pelo Carlos Alberto Richelli. O Tião trabalha na mesma fábrica que o pai dele, o Otávio. E o Tião, ele namora uma moça ali da vila, do bairro, que é a Maria, interpretada pela Beth Mendes. E a Maria descobre que está grávida, né? É uma gravidez inesperada, tinha um apego de surpresa, mas ele fica muito animado com a ideia de ser pai, de constituir família. E dentro desse cenário, a gente vai ver um conflito familiar que vai dizer muito dos nossos conflitos políticos macrosociais, né? A gente tem o Otávio, esse trabalhador que está se relacionando com o sindicalismo, está promovendo greves, está em busca de um bem-estar coletivo, né, pensando na sua classe. E a gente tem o Tião, o filho dele, que se vê com essa missão de se tornar um pai de família, um provedor. E o Tião, diferente do pai, ele vai adquirir uma postura mais individualista, né? Enquanto o pai pensa no coletivo, o Tião pensa no individual, né? E essa é uma marca muito interessante para a gente pensar nas propostas que a gente tem até hoje, né? Apesar da peça ter sido de 58 no governo JK, depois em 81 vem o filme no final da ditadura militar. A gente está falando aí de duas visões de mundo que a gente observa bastante no discurso público, na cultura, na política, né? Que é a ideia, a visão de mundo coletiva, que pensa numa classe, num bem-estar social, e uma visão mais individualista, que
que é assumida pelo Tião, pensando ali na sua vida, né? Na sua vida enquanto futuro pai, enquanto esposo, enquanto um homem trabalhador também. Né? Acontece um grande confronto com a polícia durante uma greve e o Tião ele se abstém de participar dessa greve, não só não participa da greve, como ele incentiva os outros trabalhadores a entrarem na fábrica. Né? E o Otávio presencia essa cena, né? E aí tem uma ruptura não só com o Otávio, o pai, mas também com a Maria, essa moça que está ali também na luta por direitos, né? Participando da greve. Ela grávida, acaba sofrendo uma violência policial séria, leva um soco na barriga, né? E nesse momento em que ela leva soco na barriga, o pai do Tião ele é preso. O Tião ele simplesmente foi trabalhar. Né? A gente tem uma das cenas mais emblemáticas desse filme, onde a gente tem a Maria, interpretada pela Beth Mendes, numa cena brilhante em que ela confronta a posição do seu então noivo diante da realidade. Né? Ela vai dizendo de que esperava que ele fosse gente, né? De que ele olhasse pelos seus, de que ela se desenvergonhada enquanto o pai dele estava sendo preso e ela levando o soco da polícia. O Tião estava ali trabalhando, né? Indo contra essa greve, contra essas manifestações. Né? O conflito familiar se instala, o conflito entre Tião e Maria se instala, e a gente vai vendo aí as consequências reais de rupturas familiares, né, que a gente vê muito, talvez desde 2018 principalmente, se a gente pensar um pouco mais 2014, essa ideia de polarização, né, no cenário político ele é muito comum, né, e ele acontece não só no jogo social, mas também nas instituições, né, as instituições como a família. Né. Na família a gente tem inúmeros personagens, inúmeros atores, e nem sempre as ideias políticas, os anseios políticos, as ideias, as visões de mundo, elas vão corroborar. Vai ser sempre conflitos. Né? E é muito interessante que dá para pensar aqui, pensando no Otávio, né, o personagem do Gianfrancesco Guarnieri, que é esse trabalhador militante, ele possui em certa medida uma postura um tanto quanto autoritária, né, que a gente pode pensar aí, que é muito atribuída culturalmente, relacionalmente à figura do pai. Né? Ele não se conforma em ver o filho lutando contra a sua classe, né? Não participando ali dessa reivindicação por direitos, por melhora de vida. Né? Do outro lado a gente tem o Tião também, que apesar de ter essa postura mais individualista, talvez um pouco mais alienada, não que também o Otávio não tenha ali o seu nível de alienação, mesmo sendo um militante, todos nós temos, a gente vê uma consciência muito mais pensando no eu, né? Um eu mais... O Tião ele é um personagem mais autocentrado, né? Quando ele descobre que a Maria está grávida, ele já determina que vai ser um menino. Tem uma frase dele bem interessante no filme, que ele diz que vai ser um menino para ser como eu e vencer na vida. Essa frase é muito marcante, porque se a gente pensar hoje no contemporâneo, a ideia de que a vida é um processo, um jogo que precisa ser vencido, né? Você chegar num topo, chegar num lugar social, está mais presente do que nunca, né? É muito notável, assim, muito observável nos discursos públicos, nas ideias políticas e aí vai. Né? E o Tião também ele é marcado por traumas familiares, né? A gente pensar que ele viu ali o pai sendo preso, né? A mãe sofrendo com o pai preso. Então ele tem também uma ideia da luta dos trabalhadores, né, dessa empreitada do pai dele, do Otávio, como algo negativo, né, algo que pode também criar rupturas dentro do lar, criar traumas. Né? Então, a gente tem ali duas visões de mundo, né, e esse conflito entre pai e filho, que eu ia falar muito de conflitos sociais. Né? É um filme muito rico, muito bonito, muito próximo, né, da realidade, apesar,
como eu disse, a peça ser de 58, o filme de 81, a gente assiste hoje, a gente vê que a história gira, as coisas vão se transformando, mas existem estruturas que permanecem, lutas que permanecem, né? E é muito interessante pensar que em 1981, quando foi filmado, quando foi lançado, o Brasil estava passando em uma ascensão dessas lutas sindicalistas, né? A gente tinha ali no ABC Paulista grandes eventos relacionados a isso, né? A gente teve a morte de um trabalhador durante essas manifestações, morto pela polícia. E ali no filme a gente tem o Milton Gonçalves, que assume esse papel, um grande amigo do Tião, do Otávio, o personagem do Gianfrancesco. E a gente vai fazendo vai se mesclando, né, realidade com ficção, uma ficção bastante presente na nossa realidade, né? A ficção e a realidade, elas conversam muito, né? Nenhuma ficção é só fruto da imaginação. Então fica aí algumas reflexões sobre esse filme, um filme que vale ser visto, revisto, ser lembrado, ser discutido, né? Especialmente para pensar, trazendo hoje para nossa atualidade, para a gente pensar essa diferenciação de visões de mundo, né? Uma visão de mundo que pensa mais o individual e uma visão de mundo que pensa mais o coletivo, né? Eu posso fechar aqui sobre esse pequeno comentário, né, do filme, especialmente, mas pensar que as aspirações coletivas, né, as lutas coletivas, elas têm papéis fundamentais nas mudanças políticas da nossa história, né? Sem luta não se consegue direito. Ninguém dá nada de graça, especialmente a classe dominante, né? Então, fica aí essa reflexão. E também queria dizer sobre o título, né? Eles não usam black tie, que diz muito do fato dos personagens aqui, dos protagonistas, serem da classe trabalhadora, serem pessoas que moram em favelas. O black tie, ele é uma vestimenta, um código de vestimento da elite, né? Black tie, gravata preta, né? O homem de gravata preta, a mulher com roupas caríssimas. Então não, os personagens desse livro, a maioria dos personagens do nosso país jamais vai usar black tie.